Essa casa não é sua, Mirtes. Você dormiu nela porque eu deixei. Cozinhou aqui porque eu permiti. E você só servia pra isso. E só envelheceu aqui porque tive pena. Agora pega esses trapos e lixos que você chama de roupa e vai embora, antes que eu mesmo jogue tudo na rua. Osório gritou tão alto que até o cachorro do vizinho parou de latir. A mala de pano caiu aberta no chão da varanda, espalhando o vestido desbotado, um chinelo gasto e uma blusa com cheiro de sabão de coco. Mirtes, aos 55 anos, ficou parada diante da porta azul da casa, onde tinha passado quase 30 anos acordando antes do sol. O rosto queimou, a garganta fechou, mas ela não abaixou a cabeça. Atrás de Osório, a irmã dele, Elzita, segurava uma xícara de café como se estivesse assistindo missa. Na calçada da Rua do Açude, em Parelhas, no Rio Grande do Norte, duas vizinhas fingiam ajeitar o varal só para ver melhor a vergonha. E não venha dizer que ajudou a construir nada. Osório continuou, apontando o dedo para as mãos rachadas dela. Lavar prato não compra parede. Fazer almoço não paga telha. Mulher que nunca teve coragem de sair do barro não tem direito de chamar casa dos outros de lar. Mirtes sentiu o peito apertar quando ele falou barro. Aquela palavra sempre vinha suja na boca dele, como se fosse maldição. Elzita deu um passo à frente, com o terço enrolado nos dedos, e falou baixo, mas com veneno. Aceite com humildade. Aos 55 anos, ainda dá para arrumar canto em casa de parente. Só não faça escândalo, porque a cidade inteira sabe que Osório lhe sustentou. Mirtes olhou para o beiral da cozinha, para a parede que ela mesma tinha lavado em dia de poeira vermelha, para o batente onde havia marcado a altura de Jaci, a filha que agora morava em Natal e quase não atendia telefone. A panela de feijão ainda estava no fogo. A lâmpada da varanda piscava fraca. A tarde abafada prometia chuva, e o cheiro de cimento molhado vinha da obra vizinha. Ela se abaixou devagar, juntou a blusa da mala e fechou o zíper quebrado com a paciência de quem fechava também uma parte da vida. Não chorou, não pediu. Só tirou a aliança, colocou em cima do parapeito da janela e disse: casa que só fica de pé, humilhando alguém, já está caindo por dentro. Osório riu, mas o riso dele saiu duro. Ele esperava grito, joelho no chão, pedido de perdão. Mirtes pegou a sacola de pano e uma coisa que ninguém notou. Uma pequena pá de forno, velha, de cabo queimado, que ficava pendurada atrás da porta da cozinha desde antes do casamento. Elzita estreitou os olhos ao ver o objeto, mas não disse nada. Mirtes saiu pelo portão sem olhar para trás. Na rua, a poeira fina grudou na barra do vestido. Um ônibus velho passou rangendo rumo a Acari. Ela caminhou até a venda de Dona Petronila com a mala numa mão e a pá na outra, enquanto por dentro uma lembrança antiga, quase enterrada, começou a se mexer como brasa debaixo da cinza. Dona Petronila morava nos fundos da própria venda, perto da estrada que levava ao boqueirão. Era uma mulher de fala curta, viúva de pedreiro, que não gostava de se meter em briga de casal, mas sabia reconhecer quando uma pessoa chegava carregando mais do que uma mala. Ela abriu o quartinho dos fundos, onde havia uma cama de solteiro, uma cadeira de palha e uma janela pequena voltada para o muro. Fique esta noite aqui, Mirtes. Amanhã a gente pensa. Mirtes agradeceu sem se desfazer. Lavou o rosto na bacia, comeu um pedaço de pão seco com café requentado, e só quando a chuva começou a bater no telhado de zinco, sentou na beira da cama. A mão dela tremia, mas não de fraqueza. Tremia de raiva contida. Naquela noite, ela quase não dormiu. Cada pingo no telhado parecia uma palavra de Osório voltando. Essa casa não é sua. Ela pensava na cozinha da casa, no chão que esfregou de joelho quando Jaci era pequena, nas noites em que ficou abanando carvão para assar pão enquanto Osório bebia na calçada do depósito. Pensava também na cerâmica Amparo,
o velho terreno abandonado na saída de Parelhas, onde ela trabalhou menina, onde o pai dela, Severino, tinha morrido soterrado num desabamento de forno. Desde aquele dia, a cidade repetia que Severino havia bebido e entrado na área proibida. Mirtes cresceu ouvindo cochicho, filha de homem teimoso, filha de homem que causou prejuízo. E Osório, quando queria ferir fundo, sempre falava: seu sangue só sabe derrubar parede. De manhã, Dona Petronila colocou cuscuz no prato dela e fingiu não reparar nos olhos inchados. Soube que Osório vai vender a casa, comentou, como quem fala do preço do feijão. Mirtes ergueu o rosto. Vender. A mulher assentiu. A irmã dele andou dizendo que já tem comprador. Parece que ele quer juntar dinheiro para abrir um galpão novo de material de construção perto da rodovia. Dizem que vai ter lançamento no domingo da festa de São Sebastião. Mirtes segurou a xícara com força. A casa da Rua do Açude não era só teto. Era o último lugar onde as marcas da vida dela ainda estavam visíveis. Se Osório vendesse, derrubaria a parede, arrancaria a porta, pintaria tudo de novo, apagaria até o silêncio dela. Mirtes saiu da venda antes do sol esquentar. Foi até a casa, não para entrar, mas para olhar de longe. O portão estava fechado com corrente nova. No quintal, Osório conversava com um homem de camisa polo e prancheta, mostrando a lateral do imóvel como quem exibia troféu. Eusita estava ao lado, penteada, com sandália de salto, explicando alguma coisa. Mirtes ficou atrás de um pé de nim, na esquina, e ouviu quando o homem perguntou sobre a parede antiga da cozinha. Essa parede é de tijolo velho, mas aguenta, disse Osório. Foi meu pai quem levantou isso aqui. Eusita completou rápido. Tudo da família dele. A mulher dele nunca teve posse de nada. A frase bateu em Mirtes, mas não foi a humilhação que a fez prender a respiração. Foi a parede. A chuva da noite tinha lavado a tinta descascada da cozinha externa e deixado expostos alguns tijolos vermelhos, mais escuros que os outros. Em um deles, quase perto do chão, havia uma marca torta, feita antes da queima. Uma florzinha de 5 pétalas, mal prensada, como criança que desenha sem régua. Mirtes conhecia aquela flor. O pai dela usava uma tampinha velha de remédio para marcar as fornadas que saíam certas. Ele dizia que, se um tijolo tinha flor, era porque tinha passado por mão honesta. Ela ficou ali até o homem da prancheta ir embora. Depois voltou para o quartinho de Dona Petronila com a cabeça cheia. Durante anos, tinha ouvido que aquela casa fora levantada por Osório e pelo pai dele. Mas por que a parede da cozinha tinha tijolo da fornada de Severino? E por que Eusita, quando viu Mirtes com a pá de forno na noite anterior, tinha ficado tão quieta? Mirtes abriu a mala e tirou a pá. O cabo estava rachado, escuro de fuligem antiga. Na parte de metal, quase apagadas, havia 2 letras riscadas com prego. S e M. Severino e Mirtes. O pai tinha feito aquilo quando ela tinha 16 anos e disse: ferramenta boa não é só para mexer brasa, é para lembrar de onde a gente veio. Na tarde seguinte, Mirtes foi à feira de Acari vender as poucas panelas de barro que ainda tinha guardadas. Não era mais oleira de forno grande, mas nunca tinha desaprendido o jeito de escolher barro, sovar, tirar bolha, ouvir a peça pelo som. Algumas mulheres compraram por pena, outras porque sabiam que panela dela não rachava fácil. No fim da feira, com o dinheiro amassado na bolsa, ela viu um cartaz colado no poste da antiga cooperativa. Venda de bens remanescentes da cerâmica Amparo, lotes pequenos, forno 3, área sem uso, acesso lateral. O coração dela deu um salto estranho. O forno 3 era o lugar onde Severino trabalhava. Era também o forno que ninguém queria, porque ficava na baixada, cheio de mato, telha quebrada e história ruim. Na venda,
Dona Petronila arregalou os olhos quando Mirtes falou que ia tentar comprar o lote. Mulher, você acabou de ser posta para fora. Vai comprar ruína? Mirtes contou o dinheiro em cima da mesa. Economias de anos escondidas dentro de latas de mantimento, dinheiro de panela, uns trocados que guardava para uma consulta que sempre adiava. Não dava para comprar casa. Não dava para recomeçar com conforto, mas dava para dar entrada no que ninguém valorizava. Osório disse que eu nunca tive um tijolo, pois vou comprar um forno inteiro, mesmo que seja quebrado. Dona Petronila ficou calada. Depois pegou uma sacola de moedas guardadas no armário e empurrou sobre a mesa. Então compre com testemunha. Pobre sozinha sempre vira mentira na boca dos outros. No dia da venda dos lotes, pouca gente apareceu. Um funcionário da prefeitura, 2 sucateiros, um senhor interessado em telha velha e Mirtes, com vestido simples, cabelo preso e a pá de forno enrolada num pano. Os homens riram quando ela disse que queria o forno 3. Aquilo ali só presta para cobra e lembrança ruim, um deles comentou. Mirtes assinou os papéis simples de compra, pagou como pôde e recebeu uma chave enferrujada do portão lateral. Não sentiu alegria, sentiu peso. Como se tivesse comprado não um terreno, mas uma pergunta antiga. Na volta para Parelhas, o ônibus balançava na estrada e ela apertava a chave dentro da mão até marcar a pele. Quando Osório soube, apareceu na venda de Dona Petronila no fim da tarde. Chegou de caminhonete, buzinando como dono da rua. Entrou sem cumprimentar ninguém e jogou um riso falso para cima de Mirtes. Fiquei sabendo que a senhora agora é empresária de entulho. Comprou a carniça da cerâmica Amparo? Está tão desesperada para fingir que tem alguma coisa que comprou um forno morto? Mirtes limpou as mãos no avental e não respondeu. Ele se aproximou, abaixando a voz para doer mais. Você não sabe o que fazer com um terreno, nem se ele vier com manual. Vai perder esse dinheiro e depois vai bater na minha porta. Só que agora a porta não abre. Mirtes olhou para ele com calma. Não comprei para bater na sua porta. Comprei porque porta que fecha por humilhação não merece minha mão. Osório ficou vermelho. Dona Petronila fingiu arrumar os pacotes de farinha, mas ouviu tudo. Ele saiu batendo o pé, deixando cheiro de perfume forte e raiva. Na calçada, antes de entrar na caminhonete, ligou para alguém. Mirtes ouviu só um pedaço. Eusita, aquela doida comprou o forno 3. Veja se isso atrapalha o acesso do projeto. A palavra acesso entrou no ouvido de Mirtes como pedra caindo em poço. Então, o forno não era tão inútil quanto diziam. No outro dia, Mirtes foi ao terreno. O portão lateral rangeu como bicho velho. O mato batia na cintura. As paredes do forno estavam escuras. E o chão guardava pedaços de telha, cinza endurecida e cacos de tijolo. O vento trazia cheiro de barro molhado e ferrugem. Ela entrou devagar, lembrando do pai carregando tijolo no ombro, da mãe levando marmita em lata, dela, menina correndo com os pés vermelhos de poeira. O forno 3 parecia menor do que na memória, mas ainda respirava calor antigo. Na parede interna, perto da boca da fornalha, havia marcas de unhas, riscos, nomes incompletos. Mirtes passou a mão por cima, até encontrar de novo a flor torta. Ela levou 2 dias limpando o lugar sozinha. Dona Petronila mandou água. Um menino da venda ajudou a puxar mato por algumas moedas. E um velho chamado Nilo, que fora caminhoneiro da cerâmica, apareceu encostado numa bengala. Nunca pensei ver filha de Severino aqui de novo, disse ele. Mirtes parou. O senhor conheceu meu pai? Nilo olhou para o forno antes de responder. Conheci, e nunca engoli aquela conversa de cachaça. Severino era homem de mão firme. Se entrou no forno naquele dia, foi porque mandaram ou porque tentou salvar alguém. Mirtes sentiu o estômago apertar. Por anos, ninguém tinha dito isso em voz alta perto dela.
Nilo contou pouco. Disse que, na semana do desabamento, a cerâmica Amparo atrasava pagamento e escondia tijolo bom para vender por fora. Disse que Elzita, ainda moça, trabalhava no escritório, fazia conta para o dono e vivia de olho no cofre de metal onde ficavam as fichas dos trabalhadores. Disse também que Severino brigou porque havia uma caixa de socorro para famílias de acidentados e muita gente não recebia nada. Depois que ele morreu, o forno fechou por uns meses. A viúva dele recebeu alguma coisa? Mirtes engoliu seco. Minha mãe recebeu silêncio e fama ruim. Nilo baixou os olhos. Então alguém comeu o que era de vocês. A fala dele não era prova inteira, mas abriu uma rachadura no passado. Mirtes voltou para o quartinho e passou a noite lembrando de coisas pequenas. Elzita aparecendo na casa da mãe dela, logo depois do enterro, dizendo que era melhor não mexer em assunto de forno para não sujar mais o nome de Severino. Osório, ainda namorado, insistindo para casar depressa, porque mulher sozinha vira alvo de comentário. A casa da Rua do Açude ficando pronta poucos meses depois, com Osório dizendo que o pai dele tinha conseguido material barato. Mirtes, moça e enlutada, aceitou morar ali como quem aceita abrigo no meio de chuva. Só agora percebia que talvez tivesse entrado numa casa feita com o que tiraram dela. A descoberta maior veio por causa de uma goteira. Na terceira noite, limpando o forno 3, choveu forte em Parelhas. A água escorreu por uma fenda no teto quebrado e abriu um buraco na cinza antiga, perto de uma mureta lateral. Mirtes viu a terra afundar e um pedaço de lata aparecer. Ajoelhou no barro, cavou com as mãos e puxou uma lata de banha amassada, fechada com arame. Dentro havia fichas de barro cozido, pequenas como moedas, cada uma com iniciais e números de fornada. Havia também um caderno embolorado, embrulhado em pano encerado. As páginas estavam manchadas, mas algumas linhas resistiam. Fundo de amparo, Severino, acidente, casa destinada à família, materiais separados, Rua do Açude. Mirtes não chorou de imediato. O corpo dela ficou frio. Leu de novo. Casa destinada à família. Não dizia Osório, não dizia Elzita, dizia Severino. Havia mais anotações. Tijolos flor, entregues lote 12. Telhas, cozinha. Valor repassado ao escritório. Em outra página, uma letra diferente anotara: transferir para O. Brito, por orientação de E. Não era documento de cartório. Não era escritura bonita com carimbo. Era caderno de trabalhador, daqueles que os poderosos chamam de papel sujo. Mas era a primeira vez que o passado falava sem medo. Mirtes levou o caderno a Nilo no dia seguinte. O velho tremia ao passar o dedo pelas linhas. Essa letra aqui é de Belarmino, mestre de forno. Ele não sabia mentir, nem em venda de bode. E essa outra parece de Elzita. Mirtes ficou em silêncio. Nilo então se levantou com dificuldade e foi até um baú no canto da casa. Tirou de lá um recibo velho de frete, guardado porque tinha o nome dele. Eu levei tijolo para uma casa na Rua do Açude. O frete foi pago pelo fundo da cerâmica, não por Osório. Na época achei esquisito, mas caminhoneiro pobre não pergunta demais. Mirtes segurou o papel com cuidado, como se fosse tecido fino. A verdade ainda estava despedaçada, mas já tinha forma. Ela precisava entrar na casa da Rua do Açude para confirmar a marca dos tijolos. Não podia arrombar, não queria se rebaixar. Esperou o domingo cedo, quando sabia que Osório e Elzita estariam na missa de São Sebastião. Foi até o portão com Dona Petronila, que carregava uma sacola, como se fossem apenas duas mulheres indo buscar roupa. A corrente fechava a frente, mas o muro baixo dos fundos ainda tinha a velha falha perto da cisterna. Mirtes conhecia aquela casa, como conhecia as linhas da própria mão. Entrou pelo quintal sem quebrar nada.
A cozinha estava vazia, mais fria do que ela lembrava. O feijão do dia da expulsão tinha sido jogado fora, a panela ainda suja na pia. Ela se ajoelhou diante da parede descascada e raspou com uma colher velha. Debaixo da cal, apareceram mais tijolos com a flor torta. Não eram 1 ou 2. Eram fileiras inteiras. Atrás do fogão, escondida por anos de fumaça, havia uma inscrição feita antes do reboco. F3, SM, Forno 3. Severino e Mirtes. O nome dela, colocado ali talvez pelo pai, talvez por Belarmino, talvez pelo destino. A mão de Mirtes foi à boca, mas o choro não saiu. Dona Petronila, parada na porta, murmurou: "Mulher, essa casa fala." Mirtes tirou algumas fotos com o celular simples de Dona Petronila, mas o mais importante, ela guardou nos olhos. Antes de sair, viu algo estranho no armário da pia. Um saco de cimento novo escondia uma pilha de panfletos. Lançamento residencial Télia Nova, realização Osório Brito Materiais, terreno integrado da antiga cerâmica Amparo. No desenho do panfleto, a área do Forno 3 aparecia como parte do projeto. Osório estava vendendo o que ainda não possuía. Ou achava que possuía, porque durante anos ninguém tinha esperado que Mirtes comprasse justamente o pedaço esquecido. Ela levou um panfleto dobrado na bolsa e saiu antes que a missa terminasse. A partir daí, a cidade começou a falar. Uns diziam que Mirtes estava ficando perturbada depois de ser largada. Outros diziam que mulher quieta quando acorda dá medo. Osório mandou um recado por um rapaz do depósito. Se ela não passasse o Forno 3 para ele, ele contaria que ela invadiu a casa e a denunciaria. Mirtes recebeu o recado enquanto lavava roupa no tanque de Dona Petronila. Torceu o lençol devagar e respondeu: "Diga a ele que a ameaça não entra onde a verdade já está sentada." O rapaz riu sem graça e foi embora. Na mesma noite, Jaci ligou de Natal, aflita. "Mãe, tia Elzita disse que a senhora está querendo tirar a casa de pai por vingança." Mirtes fechou os olhos. "Minha filha, vingança é arrancar alguém do lugar dela. Eu só estou procurando onde me enterraram viva." Jaci não soube responder. Tinha crescido ouvindo a versão do pai, que Mirtes era boa, mas simples demais, dependente demais, mulher de cozinha, sem cabeça para dinheiro. Amava a mãe, mas se acostumara a vê-la pequena. Essa era uma das crueldades mais fundas da mentira. Ela não apenas tirava bens, tirava tamanho. Mirtes não culpou a filha. Só pediu que, se pudesse, viesse a Parelhas no domingo do lançamento de Osório. Não para escolher lado, só para ouvir com seus próprios ouvidos. Jaci disse que tentaria. Mirtes desligou e ficou olhando a roupa no varal balançar no escuro, iluminada por uma lâmpada fraca. Pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentia expulsa, sentia-se chamada. Na véspera do lançamento, Elzita foi até o Forno 3. Veio de sombrinha, sapato fechado, vestido passado, tentando não pisar na lama. Mirtes estava varrendo a entrada. "Você sempre foi teimosa igual a seu pai", Elzita disse, sem cumprimentar. "É por isso que gente pobre sofre. Não sabe aceitar o lugar que Deus deu." Mirtes continuou varrendo. Deus não dá lugar roubado para ninguém. A cunhada endureceu. "Cuidado com a língua. Osório lhe deu nome, teto e respeito. Sem ele, você teria virado mais uma filha de operário morto por irresponsabilidade." Mirtes parou a vassoura e olhou nos olhos dela. "A senhora estava no escritório no dia em que meu pai morreu, não estava?" Elzita demorou meio segundo a mais para responder. Foi pouco, mas Mirtes percebeu. "Eu trabalhava onde me mandavam." "E quem mandou transferir o fundo da família de Severino para Osório?" A boca de Elzita afinou. Ela olhou para o forno, para as paredes limpas.
para a mureta onde a lata tinha sido tirada. Você não tem nada que preste. Caderno velho não derruba a família. Mirtes deu um passo à frente. Então, por que a senhora veio até aqui sujar o sapato? Elzita ficou pálida de raiva. Antes de ir embora, deixou a ameaça. Amanhã, na frente da cidade, você vai entender que ninguém acredita em mulher largada quando há uma família inteira dizendo o contrário. Mirtes passou a noite preparando o que tinha. Não era muito. O caderno de Belarmino, as fichas de barro, o recibo de frete de Nilo, as fotos da parede da cozinha, o panfleto do projeto, incluindo o terreno dela, e a velha pá de forno. Também levou uma peça simples que encontrara dentro da lata. Um pedaço de azulejo quebrado, com a flor torta, e a palavra Mirtes, escrita com carvão antes da queima. Talvez o pai tivesse feito para brincar. Talvez fosse sobra de uma promessa. Para qualquer rico, aquilo seria lixo. Para ela, era como ouvir Severino chamando do outro lado dos anos. Minha filha, não deixe que apaguem sua mão. O lançamento aconteceu no terreno aberto ao lado da antiga cerâmica, com tenda branca, cadeiras de plástico, suco em copo descartável e uma faixa grande anunciando o residencial Télia Nova. Osório estava de camisa social clara, barriga apertada no cinto, sorrindo para comerciantes e para um vereador que prometia progresso. Elzita recebia as mulheres da igreja com beijinhos, falando que o irmão era exemplo de trabalhador. A casa da Rua do Açude aparecia desenhada no painel como futura sede administrativa. O Forno 3, no desenho, virara uma praça cimentada. Mirtes chegou sem pressa, de vestido azul simples, cabelo preso, a pá de forno numa mão e uma pasta de pano na outra. Não havia luxo. Havia firmeza. O murmúrio começou quando ela entrou. Osório a viu e perdeu o sorriso por um instante, mas logo riu alto para disfarçar. Olhem aí a nova dona do entulho, disse ao microfone, arrancando risadinhas. Minha ex-esposa comprou uma ruína e acha que virou importante. Mirtes, este é um evento sério. Não venha fazer cena. Você já passou vergonha bastante. Ela sentiu o golpe no corpo, como no dia da expulsão. Mas dessa vez, estava em pé no chão que comprara. Não vim fazer cena, Osório. Vim buscar meu nome de volta. Ele se inclinou para o público. Nome? Você tem o nome que eu lhe dei. Mirtes respondeu sem levantar a voz. Não, eu tenho o nome que meu pai deixou no barro. Algumas pessoas se calaram. Jaci estava no fundo da tenda, recém-chegada de Natal, segurando a bolsa contra o peito. Mirtes viu a filha e ganhou mais coragem. Ela abriu a pasta e levantou a primeira ficha de barro. Esta cerâmica tinha um fundo para a família de trabalhador morto em acidente. Meu pai, Severino, morreu no Forno 3. Durante 30 anos disseram que ele estava bêbado, que causou o desabamento e que minha mãe não tinha direito a nada. Mas o caderno do mestre de forno mostra outra coisa. Osório tentou interromper. Isso é papel podre. Mirtes olhou para ele. Papel podre não incomodaria tanto. Nilo se levantou com dificuldade entre os presentes. Eu fiz o frete dos tijolos da casa da Rua do Açude, disse, a voz falhando, mas firme. Foi pago pelo fundo da cerâmica Amparo. Não foi pelo pai de Osório. Elzita atravessou a tenda como cobra pisada. Cale a boca, Nilo. Você está velho e confuso. Ele tirou do bolso o recibo plastificado por Mirtes. Velho, sim. Confuso, não. O vereador cochichou com o homem da prancheta. Osório começou a suar. Mirtes então mostrou as fotos da parede da cozinha, ampliadas em folhas simples. Tijolos com flor torta, a inscrição F3, as iniciais de Severino. Um murmúrio cresceu entre as cadeiras. Elzita riu, mas o riso saiu fino. E daí que usaram tijolo de lá? Tijolo se vende, casa se compra. Quem manda na casa é quem ficou com ela. Mirtes a encarou.
A senhora ficou com ela antes de eu saber que era minha reparação. A palavra reparação estalou no ar. Osório virou para a irmã, confuso de verdade pela primeira vez. Que conversa é essa, Elzita? Ela apertou o terço. Conversa de mulher abandonada. Não deu ouvido. Mas Mirtes deu o golpe que guardara para o fim. Tirou o panfleto do lançamento e apontou para a planta. Este projeto inclui o Forno 3. O Forno 3 agora é meu. O senhor anunciou venda de área que não tinha. E a casa que me expulsou foi levantada com material destinado à família do homem que vocês chamaram de bêbado. Osório arrancou o panfleto da mão dela. Olhou o desenho, olhou para o engenheiro, depois para Elzita. Você disse que o lote estava resolvido? Elzita perdeu a máscara. O rosto dela ficou duro, os olhos pequenos de ódio. Estava, até essa mulherzinha comprar aquilo só para atrapalhar. Igual ao pai, que atrapalhou tudo naquele tempo. Mirtes não piscou. Atrapalhou o quê? Elzita percebeu que falara demais, mas a vaidade empurrou a língua dela. Atrapalhou o acordo. Seu pai queria denunciar rachadura no forno. Queria parar produção. Queria fazer o dono pagar família de operário como se pobre tivesse importância. Entrou lá para tirar 2 homens? Sim, e morreu por teimosia. Eu apenas impedi que a cerâmica quebrasse pagando indenização para gente que nunca saberia administrar nada. O silêncio que caiu não parecia silêncio de gente educada. Parecia chão abrindo. Jaci levou a mão à boca. Osório ficou parado, o microfone ainda ligado na caixa de som, repetindo cada palavra de Elzita para quem estava do lado de fora da tenda. Mirtes sentiu os joelhos fraquejarem, mas não caiu. Seu pai não tinha entrado bêbado. Tinha entrado para salvar. A fama que grudaram nele foi a tampa que usaram para esconder roubo. Elzita tentou se recompor. Vocês entenderam errado. Eu quis dizer... Mas já havia celulares levantados, mulheres cochichando, homens se olhando sem saber onde enfiar a cara. Dona Petronila, no fundo, fez o sinal da cruz. Osório se virou contra Mirtes, como se ainda pudesse esmagá-la no grito. Você destruiu meu lançamento. Ela guardou devagar as folhas na pasta de pano. Não. Seu lançamento foi construído em cima de chão, que não era seu. Ele apontou para a casa desenhada no painel. Aquela casa está no meu nome. Mirtes olhou para o desenho, depois para a filha. Talvez esteja, mas agora todo mundo sabe de que barro ela nasceu. Aquilo foi pior para Osório do que qualquer carimbo, porque ele sempre viveu de pose, de dizer que subiu sozinho, que sustentou mulher, que carregou família. Na frente de Parelhas, sua riqueza murchou, virou parede com rachadura. O comprador principal saiu sem assinar nada. O vereador inventou pressa. O engenheiro pediu para rever a planta. As mulheres da igreja não sabiam se amparavam Elzita ou se afastavam dela. Jaci caminhou até a mãe com os olhos cheios d'água. Mãe, por que a senhora nunca contou? Mirtes respirou fundo. Porque eu também não sabia tudo, minha filha. E porque passei anos acreditando que silêncio era o preço para ter teto. Jaci segurou a mão dela. E agora? Mirtes olhou para o forno 3, para o mato limpo, para a boca escura do lugar onde o pai tinha morrido. Agora eu não pago mais esse preço. Nos dias seguintes, a cidade virou um forno aceso. O vídeo da fala de Elzita correu pelos grupos de WhatsApp, mas Mirtes não comemorou. Teve gente que tentou diminuir. Foi coisa antiga. Não adianta mexer. Casal briga mesmo. Teve gente que procurou Nilo para lembrar de outros acidentes escondidos. A prefeitura suspendeu o projeto até esclarecer o uso da área. O antigo dono da cerâmica, já doente, mandou por um sobrinho algumas caixas que ainda guardava. Não havia milagre completo, nem riqueza caindo do céu. Havia recibos, cadernos, fichas, nomes de trabalhadores
e a vergonha de uma família que por décadas viveu em cima da dor dos outros. Osório foi à venda de Dona Petronila numa terça-feira de sol quente. Dessa vez, não buzinou. Entrou devagar, com o rosto abatido e a camisa amarrotada. Mirtes estava escolhendo feijão, sentada ao lado do balcão. Ele parou diante dela e falou baixo. Eu não sabia de tudo. Ela continuou olhando os grãos na peneira. Mas sabia me humilhar. Ele engoliu seco. Elzita dizia que você e sua mãe receberam ajuda, que seu pai tinha sido culpado, que eu não devia deixar você se meter em dinheiro. Mirtes ergueu os olhos. E o senhor gostou de acreditar, porque era mais confortável ter uma esposa pequena do que uma mulher com história. Osório se sentou sem ser convidado. Parecia envelhecido, mas Mirtes não confundiu queda com arrependimento. A casa, eu posso colocar seu nome junto. A gente conversa. Você volta. Jaci também quer a família em paz. Mirtes sentiu uma dor funda, porque parte dela ainda conhecia os cantos daquela casa. Ainda lembrava da filha pequena dormindo com febre, do cheiro de chuva na varanda, do pé de acerola no quintal. Mas paz comprada com retorno à humilhação era só outro tipo de prisão. Ela pôs a peneira sobre a mesa. Eu não volto para a casa de onde fui expulsa como favor. O que for meu por justiça, eu aceito. O que vier com coleira, eu recuso. Ele baixou a cabeça. E eu? A pergunta saiu quase como pedido. Mirtes não sorriu. O senhor vai aprender a morar dentro do que fez. Osório saiu sem resposta melhor. Na porta, encontrou Jaci chegando. Pai e filha se olharam e pela primeira vez ele não teve discurso pronto. Jaci entrou, abraçou a mãe e ficou ali, sem tentar consertar o mundo depressa. Mirtes sabia que a filha também precisaria desaprender muita coisa. Não exigiu pedido bonito, só pediu presença verdadeira. Naquela tarde, as duas foram juntas ao forno 3. Jaci passou a mão na parede marcada pela flor torta e chorou baixinho. Vovô salvou gente? Mirtes respondeu. Salvou. E agora salvou a memória dele também. Elzita tentou se defender por semanas. Disse que era moça, que só obedecia ordens, que fez o que precisava para a cerâmica não fechar, que Mirtes estava sendo ingrata. Mas a cidade já conhecia aquele tipo de fala. Cada desculpa dela carregava o mesmo desprezo. Pobre não saberia administrar. Viúva não saberia receber. Filha de operário não saberia ter direito. A igreja afastou Elzita da tesouraria. Osório perdeu o contrato do residencial. O depósito continuou aberto, mas sem o brilho de antes. Os homens que riam na porta passaram a falar baixo quando Mirtes passava. Não por medo de escândalo, por vergonha. Com a ajuda de Jaci, Dona Petronila e Nilo, Mirtes cobriu o telhado do pequeno quarto ao lado do forno 3. Não virou mansão. Não virou empresa grande. Era uma casinha simples, com fogão de 2 bocas, mesa de madeira, filtro de barro e uma janela que pegava vento da serra. Na parede, ela pendurou a pá de forno do pai. Do lado de fora, colocou uma placa feita em cerâmica crua, Casa de Severino. Quando alguém perguntou se ela não queria escrever o próprio nome, Mirtes alisou a placa ainda úmida e respondeu. O meu está nas mãos que fizeram. A casa da Rua do Açude não foi vendida. O processo de divisão e reparação seguiu devagar, com papel, conversa difícil e muita paciência, como quase tudo na vida de pobre. Mirtes não esperou a justiça ficar bonita para viver. Plantou coentro num canteiro, voltou a fazer panelas pequenas, ensinou umas meninas do bairro a escolher barro sem pressa. O forno 3, antes chamado de ruína, virou lugar de memória dos trabalhadores da cerâmica. Aos sábados, Nilo sentava na sombra e contava histórias que antes ninguém queria ouvir. Jaci levava café, Dona Petronila reclamava do calor, mas sempre aparecia com bolo de milho. Um mês depois,
Osório passou de caminhonete pela estrada lateral e viu Mirtes diante da casinha, lavando a placa de cerâmica com um pano úmido. Por um instante, freou. O homem que havia gritado que ela não tinha casa viu a mulher que ele expulsou em pé, diante de um lugar pequeno, comprado com moeda contada, mas inteiro de verdade. Viu a pá de forno pendurada, a fumaça subindo do café, a filha sentada na soleira conversando com a mãe. Viu, talvez tarde demais, que casa não era parede no nome de um homem. Casa era o lugar onde ninguém precisava diminuir o outro para caber. Mirtes percebeu a caminhonete parada, mas não foi até lá. Apenas endireitou a placa e ficou olhando de volta, sem raiva no rosto, sem convite na mão. Osório abaixou os olhos primeiro, ligou o motor e seguiu, levantando poeira. A poeira veio até perto dela, mas o vento mudou e levou para o outro lado. Mirtes entrou, colocou água no café e abriu a janela. O sol da tarde bateu nos tijolos antigos do forno 3, acendendo a flor torta gravada no barro. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que não estava mais pedindo licença ao passado. Estava morando nele de cabeça erguida. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção, requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!